Nessa gravação eu gostaria de tratar sobre a questão cinematográfica de Russas, né? Desde quando apareceu o primeiro cinema, nas primeiras concepções de cinema, até os dias contemporâneos, né? Tendo em vista, já adiantando, que hoje não temos mais um cinema na nossa cidade, enquanto foi um ambiente, um equipamento pujante nas décadas anteriores à década de 80. A década de 80 passa a ser o limite pelo qual o nosso cinema vai se transformando, e a consequência final, declaração de morte do cinema aqui no município de Russas. Eu acredito que tenha sido assim também nas muitas cidades dos interiores, não só aqui do Nordeste, como também de outros centros, outras cidades do Brasil, não os centros urbanos. Esses ainda permanecem, ainda existe uma parcela, né? Então nós temos hoje um cinema mais elitizado, né? Seleciona-se quem deve assistir, quem pode ir ao cinema ou quem não pode, né? Atualmente tem uma aqui numa cidade próxima de Limoeiro do Norte, onde as pessoas normalmente aqui da cidade de Russas vão para assistir cinema, para ver algum filme. Porém, vamos à história do cinema aqui no nosso município. Vou recorrer para isso à leitura de textos, de compilação de textos que eu peguei do livro do professor Limério Moreira da Rocha. Então vamos lá. Cinemas. Abre aspas. Outro ramo de comércio que marcou uma época em nossa cidade foi o cinema. Os primeiros aparelhos de projeção que aqui chegaram foram os cosmogramas, aparelhos instalados em um salão onde exibiam, mediante pagamento adiantado, vistas de quase todos os países do mundo. À proporção que eram exibidas as vistas, ouviam-se o som de um grande realejo à manivela. Cada dia em que este aparelho permanecesse em nossa cidade, apresentava séries de vistas diferentes, até esgotar seu estoque de variedades. Então, o cinema no início era só aquela projeção de fotos, né, de imagens de países, enquanto um realejo era tocado por algum artista, né, para fazer a trilha sonora desse cinema. A moda antiga, que eram os cosmogramas, né, os primeiros modelos de cinema. Por volta de 1916 foi instalado em nossa cidade o primeiro cineprojetor mudo, de propriedade dos senhores Juvenal Gonçalves Sobrinho e Joaquim Maciel de Lima, ambos russanos. Posteriormente foi instalado em nossa cidade pelo senhor Aderson Gonçalves um cine-teatro com salão mobiliado, e tinha como fundo musical o som harmonioso da famosa orquestra Euterpe Afonso Lima. Nos intervalos, esta orquestra produzia verdadeiro show de harmonia no recinto do cinema. É o cine-teatro, né? Anos depois, esta casa foi forçada a fechar suas portas por pressões exercidas pelo vigário na época, alegando não serem os filmes moralmente selecionados
para suas exibições em nosso meio. Mais tarde, foi este cinema vendido ao senhor Bruno Epaminondas, permanecendo o senhor Aderson Gonçalves nas projeções dos filmes. Este cinema funcionou no prédio da Avenida Dom Lino, número 904, onde se instalou mais tarde a agência do Banco do Brasil e do INPS. Atualmente é o mesmo prédio do INSS, funcionava naquela área daquele prédio que atualmente é o INSS, esse cine-teatro. Quando acabava a exibição de um filme, para que não houvesse um vácuo entre um filme e outro, a orquestra Euterpe Afonso Lima fazia apresentações com músicas, então imagina a categoria, puxa vida. Mas vamos aos fatos. As exibições eram feitas lá onde é o prédio no Cine Teatro, onde é o pé do prédio do INSS. As exibições eram feitas 3 vezes por semana e nos intervalos a fita era levada a Limoeiro pelo senhor José Florentino da Silva, o nosso conhecido Zuca da Luz, que normalmente fazia esta viagem a pé, recebendo como pagamento a importância de 5.000 réis por cada viagem, ficando com a obrigação de aguardar o final da projeção para regressar a Russas, trazendo a fita de volta por motivos já citados anteriormente. Mais uma vez, essa casa de comércio e diversão é fechada e só em 1943 chega a Russas o senhor Manuel Rodrigues e instala no Salão da Beneficente, o Salão da Sociedade Beneficente, né? Que é um prédio que não existe mais, existem fotos, um grande prédio, principalmente imagino para a época, né? Hoje já seria um grande prédio, vocês podem tirar pela área que ele ocupava, uma parte da área pelo menos, que é ali na atual Praça do Estudante, ou pelo seu nome real, Praça José Carlos Matos, né? Ficava ali o prédio da Sociedade Beneficente e também em outro prédio onde hoje funciona uma padaria, na Avenida Dom Lino. O senhor Manuel Rodrigues instala no Salão da Beneficente um novo cinema, dotado de boa aparelhagem e som acoplado à projeção. Esse permaneceu aqui por mais 3 anos, quando foi arrendado ao senhor José Ribeiro. Por motivos ignorados, este novo proprietário regressou à Fortaleza. É quando reinstala esta casa de projeção o senhor Ulisses Moreira, permanecendo aí por alguns anos. Por último, foi instalado em novo prédio da Beneficente, provavelmente o que atualmente funciona uma padaria, não o que foi demolido. Por último, foi instalado em novo prédio da Beneficente o Cine 5 de Junho. Quem não lembra do Cine 5 de Junho, eu vou até precisar tocar uma coisinha de nada, espero que o YouTube não me prejudique por isso. Mas uns 5 segundinhos, 10 segundinhos, eu preciso mostrar, porque era característica fundamental, eu que participei, que vivi esses últimos tempos do Cine 5 de Julho na nossa cidade, a partir da década de 80, né? Que foi a década última da sua existência enquanto cinema. É a música Berrame Mucho, do Rei Conniff. E 18 horas, 6 horas da tarde, a irradiadora, né,
começavam a tocar essa música, Berrami Múncio, só o instrumental, para avisar a comunidade, a sociedade de Russas ou ali das redondezas, que já estava próximo de abrir o cinema municipal. Vamos ouvir aí um trechinho do Rei Conniff. O Cine 5 de junho, de propriedade do senhor Marcondes Costa, funcionando até nossos dias, diz o professor Limério, funcionando até os nossos dias. E ele diz isso no primeiro livro dele, de 1976, certo? Então quer dizer que em 1976 ainda estava funcionando. E eu declaro aqui como vivente da época, vivente dessa época, que ele também permaneceu durante toda a década de 80, terminar só a leitura aqui, até nossos dias, diz o autor, o livro escrito em 76. Embora, volta o autor a falar, embora em caráter precário por falta de frequência, começaram a aparecer outras formas de diversão, outras formas de entretenimento, e realmente foi havendo essa queda na quantidade de pessoas indo assistir o cinema. Eu lembro que eu assisti a alguns filmes lá, mas já na reta final passaram a apelar, né, para atrair público, consequentemente atrair grana, começaram a exibir filmes pornográficos de 18 anos para cima, embora tivesse meios para garotada entrar. Então ele vai funcionando assim, e assim ele vai se desnutrindo, perdendo força, fôlego diante da nossa sociedade. Não havia mais público. E o golpe fatal foi quando, em 1990, ou em 1989 ainda, chega a tecnologia do videocassete, né? Quer dizer, o filme você pode assistir na sua televisão em casa. Matou de vez o cinema aqui no município, que já vinha combalido. Ainda funcionou na década de 90, o Cine 5 de julho, mas já com um anexo, né? Era uma videolocadora que funcionava no lugar e passou a apenas alugar filmes de vídeo, DVD, né? Não é nem DVD, é videocassete, fita cassete de vídeo. Foi enfraquecendo de vez até chegar a se esgotar esse mercado do videocassete, porque foi superado pelo DVD, né? E o DVD foi superado pelas mídias virtuais, né? Você tem o Spotify, você tem no seu celular a qualquer hora. Foi a decretação do fim de uma época. E essa música Berrami Múncio fica marcada indelevelmente na cabeça de todos, de algumas, várias gerações que viveram aqui no município de Russas. Falando por cinema, não posso passar sem falar que aqui voltou-se a produzir cinema por Alain Deberto, além de outros grupos esporádicos, outros grupos que fazem na produção de documentários. Está começando a haver uma nova onda de documentaristas, e também no cine, na tela grande, como se diz, né? Nós temos uma representação formidável com Alain Deberto. Produziu 2 filmes aqui em Russas, com ampla divulgação, inclusive divulgação internacional. E é até um contrassenso, é uma contradição nós termos um russano tão talentoso como Alain Deberto, e não termos na sua cidade
um cinema para que possa ser mostrado, além de suas obras, como outros filmes e documentários e demais peças que compõem o audiovisual. Tem muita gente boa e está só esperando aí os apoios. Vai demorar um pouco ainda para que as pessoas, a grande maioria das pessoas, dos empresários, dos comerciantes, vejam a cultura como um investimento incrível para a divulgação de sua marca, seu produto, seu comércio. E a forma mais gratificante de se ganhar um cliente, pela voz dos artistas, pela música dos artistas, pela dança, pela interpretação, pela composição, pela cinematografia que compõe uma das partes da nossa cultura do Vale do Jaguaribe. Então eu me despeço por aqui e tudo de bom, meus amigos.